Família, what's up? Sejam todos bem-vindos ao 2 contra 1 aqui na Vida TV, onde o mais importante são as pessoas. Vocês já sabem quem vos fala, vosso homeboy na moto. E claro, nunca estou sozinho, sempre acompanhado desta ilustre figura, o jacaré mais perigoso do Rio Kwanza, Elder David. Como é que é? What's up, Como é que é? Yeah, 100% Sempre firmado, nível, né? mano. Sempre, Pô, mano. está a engordar, a vida está muito bem. Família, bem-vindos a mais um 2 contra 1. Como o meu tropa aí na moto disse, aqui o mais importante são as pessoas. E como o mais importante são as pessoas, hoje temos aqui um convidado extremamente duro. Aquele que é considerado o ancião do hip-hop, pioneiro, mais velho que o Clever. Pá, desculpa lá, vou ter que tratar mesmo de mais velho. Eu não trato de soba, porque, pá, enfim. Mais velho, what's up? Essas coisas de soba estão a dar Dá problema. problema. Ah, é? Eu tenho em mim que acho que os primeiros 10 anos, vou dizer, os primeiros 10 anos para mim são todos pioneiros. Porque, pronto, foi o início. As coisas começaram a desenvolver-se, desenvolveram-se estilos, desenvolveram-se ideias, conceitos, as pessoas começaram a ganhar rumo em termos daquilo que vão querer falar, começaram a aparecer grupos com ideias diferentes, uns a falarem de uma coisa, outros de outra, a seguirem, a formarem uma ideia do que querem ser como grupos, e estes primeiros 10 anos foram estes anos de formação disto, né? Até aparecer o primeiro disco, e depois pronto, depois tudo o resto, né, veio dali. Não há nada, eu acho que não há nada realmente novo depois desses 10 anos, é tudo uma réplica mas daquilo que começou, porque também pronto, o país também não muda muito e tal, as coisas são coisas. Não comecei logo como MC, porque assim, na verdade eu comecei como quase todos os jovens há uma coisa, nós temos que perceber que as pessoas que começaram a fazer o rap e que entraram no hip hop são os primeiros jovens e adolescentes e jovens depois da independência. É a primeira geração de jovens e adolescentes depois da independência. Então nós tínhamos muitas influências que viam desde Michael Jackson, desde a Cabetula, a Bungula e a Vaiola, que eram danças urbanas, nacionais, que se juntavam à mesma roda com break. Eu comecei com break. Eu também dancei Bungula, Vaiola, essas coisas, porque era como os toques do Kuduro dos rapazes, né? Tu tens veia artística e começas a dançar, começas a cantar. Eu, antes do rap, ouvi muito Mambo Ro, e eu acho que o Mambo Ro foi uma influência muito grande para mim. Mambo Ro, Eduardo Paim, o grupo SOS, né? E então essas coisas vieram antes do rap. Bob Marley, Michael Jackson e Prince acabaram por ditar depois o que é que eu ia fazer no rap, principalmente Bob Marley, né? Quando eu disse, pá, vou começar a cantar, e o que veio na ideia de fazer era aquilo que eu via no Bob Marley, mas eu comecei. Quem me transporta para o rap? Essa pergunta é interessante, porque não sinto que alguém me tenha transportado ou que algum artista me tenha transportado. Acho que foi o movimento todo, a coisa toda. Em 1996, apareceu cá em Angola o filme Breaking. Saiu nos Estados Unidos em 94, nós recebemos em 96, 95 ou 96. 86. Saiu nos Estados Unidos em 84, nós recebemos em 86. E naquele filme, tu já conseguias perceber que o break fazia parte de uma cultura, enfim, e que tinha outros elementos. Já conseguias perceber, até aparecia o Ice-T, enfim, tu conseguias perceber já que aquilo tinha alguma coisa. E eu comecei a prestar atenção, porque eu acho que eu aprendi isso com o meu pai. Quando tu gostas de alguma coisa, vai investigar, vai. E então comecei a tentar ver tudo o que tinha a ver com... Se eu visse uma revista, se encontrasse uma revista que tinha alguma coisa escrita hip hop, eu tentava ler, mesmo que não fosse em português ou em inglês, porque já falava inglês, então isso facilitou muito. E a nossa televisão, por mais incrível que pareça, a televisão popular de Angola, a televisão pública, antes era a televisão popular de Angola, tinha um programa que eu gostava muito, acho que ainda existe, que é o Clube de Jazz. E o Clube de Jazz, uma dessas vezes, passou um concerto do Herbie Hancock. O Herbie Hancock é um tecladista, é um pianista de jazz. E ele fez um concerto em que estava o Grandmaster Caz, acho que era o Grandmaster Caz, e tinha DJ, ele a tocar e o pessoal do break. A música chama-se Rocket.
É só instrumental, mas é muito famosa. Se vocês ouvirem, vão conhecer. É muito famosa. E aquilo me inspirou mais. Mas eu vi, então aí tem o DJ, tem o break. E comecei a investigar. Apareciam revistas, enfim. E comecei a compreender em que é que eu estava a me meter. E deu-me vontade de cantar também. Acho que sim. Há uma referência que é importante. Há um grupo que chama Stetsasonic, que é uma banda. Houve uma conferência dos países não alinhados. Os países não alinhados eram os países que eram contra o apartheid e que estavam a lutar todos para a independência, né, para o término, o fim do sistema de apartheid na África do Sul e na Namíbia. E então houve uma conferência dos países não alinhados, que acho que foi realizada cá, e os Stetsasonics vieram. E então eles tinham uma música que passava na televisão, porque era assim como banda sonora dessa conferência. E aquilo inspirou-me muito. Eu senti, e aí como já percebi algumas coisas, comecei a ver que a mensagem era muito parecida com a mensagem de Bob Marley, né? De liberdade, de autoafirmação, de reconheceres quem és, né? E eu reconhecia-me como um jovem preto num país africano e que tinha coisas para falar. Bom, eu nunca vi essa frase como você descreveu agora. A frase surgiu numa música do Piracnídeo, onde ele diz que artistas que ele explica que alguns artistas sentem-se bons porque um jornalista ou outro fala deles e eles acham que são os maiores, e ele diz a culpa é do Cool Clever, que dá props a todo mundo. Eu sou do hip hop, há coisas que não me ofendem porque eu sou do hip hop, eu entendo, né? Eu entendo isso. Isso não me ofende, né? E depois eu cheguei a falar com o Piracnídeo, queria que ele fosse ao programa de rádio que eu apresentava na altura, e infelizmente ele não foi e aquilo ficou assim. Então depois as pessoas todas começaram cada um a criar a sua interpretação daquele acontecimento. Porque eu sou amigo do Piracnídeo, nós falávamos, né? Naquela altura falávamos muito mais, eu não tenho nenhum problema com ele. Mas isso depois ficou anedótico, né? Até fizeste um som, né? Como? Até fizeste uma música. Sobre isso? Não, eu fiz uma música com esse título. Com esse título, Peguei no facto das pessoas estarem a falar disso e ironizei e fiz uma música, mas a música não tinha nada a ver com aquilo. Não sei se vocês ouviram. Na música eu estava a falar de tudo o que aconteceu com o dinheiro do país e como o dinheiro do país desapareceu, digamos assim, e eu digo, contas são inocentes, a culpa é do Cool Clever. Pus-me como toda a população, né? Pus-me no papel, no lugar de toda a população e disse, não, culpem-me a mim ou culpem todas as pessoas, porque as pessoas que realmente têm culpa nunca vão. Há uma coisa que eu acho que a dada altura eu confundi, que é a relação. Eu cheguei a conhecer muitos artistas para além da arte. Cheguei a conhecer muitos artistas para além da arte. E quando tu entendes de onde é que a música da pessoa vem, e as outras pessoas não entendem, as outras pessoas estão a ouvir a música, não entendem de onde é que essa música vem. E quando tu fazes uma review, fazes uma análise sobre a música do artista, como tu conheces o artista, inevitavelmente vais passar por aquilo que tu conheces do artista. E depois tu tens em conta a pessoa e não tens em conta só a arte da pessoa. E a tua análise pode não ser tão negativa assim. As pessoas dizem, mas como é que ele está a falar isso dessa música? Né? Porque tu conheces o artista, e então eu acho que isso é uma confusão, porque tu como uma voz pública tens de ter cuidado com isso. E eu não tive, a dada altura, não tive cuidado com isso, de me ver como voz pública e não como alguém que conhece o artista. Ou seja, fazer essa separação. Essa separação. A voz pública está a falar de um público que não conhece o artista. E o público que não conhece o artista, não quer saber. Mas, de certa forma, perceber o artista, e comigo sempre foi assim, perceber a arte do artista passa necessariamente por perceber o artista, porque senão não tens contexto. E eu tentava no programa de rádio contextualizar, e eu acho que é um trabalho extremamente duro e difícil fazer isso com as mentalidades que nós tínhamos naquela altura, e algumas ainda temos agora, né? E então nós tentávamos, na verdade, remar contra a maré. Aquilo era um processo de mesmo remar contra a maré. E da mesma forma que eu recebia críticas, recebia elogios.
Porque eu fazia outras coisas. Porque se provavelmente eu estivesse a trabalhar em álbum, não haveria Espaço Bahia. Não haveria mais de 10 anos Espaço Bahia. Provavelmente se eu estivesse a fazer música, não haveria Big Sociedade da forma que existiu. Provavelmente não haveria tardes de hip hop. Provavelmente não haveria We Love Hip Hop and R&B. Provavelmente não haveria Kid MC a conhecer o Samurai. Não haveria o Kid MC, provavelmente. Provavelmente não haveriam muitas outras coisas que eu metia a mão porque não estava a fazer álbuns. Porque eu me via e eu me vejo ainda como uma engrenagem do motor que é o hip hop. E eu não tenho necessariamente, e se eu posso, de ser só uma coisa, ou de fazer só uma coisa, né? A tua cena não era só a música, podias dar mais. Nunca foi. Eu nunca foi só a música. Eu comecei no break. Nunca foi só a música. Eu entrei para a rádio muito cedo. E a minha voz sempre foi ligada ao hip hop. E há coisas que eu gostava muito de fazer, que eu gosto muito de fazer, para além de fazer álbuns, né? Eu fiz um álbum depois de sei lá quantos anos de ter começado a cantar, mas isso também há aspectos históricos que contribuíram para isso. Para o álbum ter saído só depois, porque eu pertencia a um grupo, pertencia ao GC Unity. O GC Unity era o Gangsta Du, é o Príncipe Haddad e depois o Fada Mac. O Príncipe Haddad, a dada altura, sai, vai para Portugal e o Du também vai. E fica o Fada Mac e eu. O Fada Mac, eu e ele, achamos que ele devia fazer carreira solo. E eu também comecei a fazer carreira solo. Comecei a fazer música sozinho, não é bem carreira solo. Comecei a fazer música sozinho. E então foi nessa altura que as coisas começaram. Avança, não avança. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei primeiro no álbum da Bruna, muito antes de ter feito o álbum Cultivar. Mas o álbum Cultivar já estava feito. Algumas músicas, primeiro, algumas versões das músicas que acabaram no Cultivar, eu estava a produzir com Paul G, por exemplo. As pessoas não sabem disso, né? A maior parte das letras que eu fiz no Cultivar tinham 10 anos. As músicas novas eram Black Woman, Tempestade, depois da Tempestade, não eram relativamente novas, porque eu fiz o álbum em 2008 e aquelas músicas falavam da minha relação com a minha esposa, o Tempestade, depois da Tempestade, na altura que o Rashid nasceu. O Rashid nasceu em 2000. Portanto, já eram mais ou menos 8 anos. O Black Woman foi mesmo naquela altura. Eu gravei com o Awuti e foi mesmo naquela altura. Mas a maior parte o conceito do álbum Cultivar já estava feito. E eu não queria fazer outras coisas. Tinha outras letras, mas eu queria concretizar, né, a ideia de gravar o Cultivar. E então, pronto, depois gravamos o Cultivar. Antes de gravar o Cultivar, eu trabalhei no álbum da Bruna, trabalhei em algumas coisas do Paul G, acho que foi antes ou depois, trabalhei no álbum da Dona Kelly, fiz direção artística do álbum da Dona Kelly, escrevi algumas coisas, o álbum da Bruna escrevi quase 50% do álbum, escrever e compor, não era só escrever, né? Algumas pessoas pensam, ele escreveu, não, compor mesmo, fazer a música. Desenho. Sim. Aquele álbum foi eu e o Paul G e a Bruna num quarto e ia trabalhar, ia fazer coisas. E eu gosto muito disso. Eu não me vejo como uma pessoa que vai fazer rap só, estás a ver? Eu gosto de trabalhar com música, né? A minha primeira música que tocou na rádio, né, do GC Unity, do grupo GC Unity, foi produzida pelo João Paulo do O2, que era um sample, sim, tecladista, produtor e tecladista, eu disse, eu quero o baixo do No Woman No Cry, produz-me uma coisa dessa. E o Jeff foi falar com ele e 2 dias depois ele trouxe-me uma cassete com aquilo. Nós levamos a cassete ao estúdio do Mr. Paul e gravamos a música. E foi foi a primeira música de rap a tocar na rádio em português, porque tocava coisas de inglês mal feitas, proto-rap, eu chamo assim, né? Mas a primeira música com cabeça, tronco e membros a tocar na rádio foi esta música, foi na Rádio Luanda. Portanto, não sei, porque nós não podemos ter ilusões. Eu acho que eu posso responder como artista e como produtor de eventos ligados ao hip hop. Quem vai assistir os shows de hip hop? Tu, para pagares um artista, naquela altura, ou tinhas que ter um patrocínio,
ou então tinhas que fazer um acordo com o artista, como aconteceu depois no Espaço Bahia, onde os artistas recebiam da porta. Era uma noite especial do Ready Neutro, por exemplo, e os artistas recebiam da porta. Porque tu não tinhas cachê para pagar, não tinhas patrocínio, não tinhas nada. Mas precisava-se fazer qualquer coisa pela música. E criares um evento que é uma plataforma de exposição do artista, estás a pagar o artista. Não estás a pagar agora, mas estás a pagar o artista. Estás a criar espaço público para o artista apresentar-se e depois ele criar eventos e ganhar dinheiro. Ou criar público. Porque se tu não tens internet, como é que as pessoas teriam acesso às coisas do artista? As pessoas começaram a ter acesso às coisas do artista nos eventos que eram realizados a partir dos bolsos das pessoas que faziam os eventos. E depois o artista podia fazer um evento e cobrar, porque já tem público. Estás a ver? E se nós pensarmos no imediato, não, ele não me pagou, mas eu te paguei. Eu criei condições para tu fazeres dinheiro. And that's business. Esta tem que ser a mentalidade. A mentalidade tem que ser criar condições para o Brada fazer dinheiro. Agora não é, estás a fazer um evento e quer dizer, não crias nada, né? O Brada diz, Brada, eu tenho aqui 100 pessoas todas as semanas, como no Espaço Bahia, às vezes aquilo ficava abarrotado e tinhas mais, e Brada, leva t-shirts, traz os teus discos e não sei o que, tens um espaço aqui onde vais ter todas as semanas 100 pessoas a virem te ver. Cria uma forma de ganhar dinheiro com isso, porque eu não vou conseguir te dar dinheiro. E os artistas que desistiram tiveram muitos outros motivos para o fazerem, diferentes do cachê. Mas as pessoas, na verdade, começaram a ver dinheiro com a música um pouquinho mais tarde. Nós que começamos naquela altura, tínhamos 16, 17, uns tinham 15 anos. Tu não estavas a pensar em fazer dinheiro com aquilo. Aliás, não havia estrutura para tu fazeres dinheiro com aquilo. Aconteciam outras coisas, como teatro, como eventos de dança, enfim, que levavam as pessoas às salas e as pessoas pagavam. Mas rap, não. Rap era uma novidade. Mas disseste muito bem, não havia estrutura. Mas hoje em dia, como é que tu olhas? Porque dá a sensação que esse lado, pelo menos do movimento, continua ainda adormecido. A questão do cachê. Do movimento. Pronto, quando nós estamos a falar de movimento, qual é a parte do movimento? Porque o movimento, na verdade, está subdividido, digamos assim, é visível. Se tu estás a falar, por exemplo, de Mobras e TRX, de Vuino, de Young Double, de Francis, de coisa, ou estás a falar, agora também eu acho que é assim, começa-se de um lado e depois, pelos meios que conseguires, tu alcanças um nível de notoriedade que faz sentido, não digo faz sentido, justifica, né? Cobrar os cachês que cobras, cobrar os cachês as pessoas, né? Popularidade, enfim, a procura, né? Assim, procura e oferta, e então sim, mas a verdade também é que muitas pessoas vão acabar por desistir, por sair, se não tiverem a fazer dinheiro. E então eu acho que os artistas têm que criar estratégias, né? Porque o movimento não é patrocinado. Nós temos várias marcas e mesmo que as pessoas falem com as marcas, enfim, para fazer. Nós fizemos quase 10 anos no Espaço Bahia, nós não tivemos nenhum. Eu acho que as mulheres angolanas, as jovens e a mulher angolana no geral, conseguiu se libertar de coisinhas, conseguiu se libertar de amarras, né? As mulheres têm voz, têm mais espaço público. Nós temos programas de televisão, rádio, falas de tudo, desde política, culinária, posição, né? Feminismo, tudo isso. As mulheres têm mais voz, têm mais presença no espaço público, mas ao mesmo tempo há uma questão que é própria de sociedades patriarcais, né? Própria de sociedades patriarcais, onde tu vais andar até ali, mas depois dali já não andas, não sei o quê. Então a luta ainda é muito grande, mas eu sinto-me satisfeito, sinto-me honrado de fazer parte desse tempo onde as pessoas podem dizer não.
As mulheres podem dizer não, as mulheres podem discordar, está a ver? As mulheres podem ser elas mesmas, né? As mulheres podem escolher não ter filhos. As mulheres podem escolher não casar, né? As mulheres podem escolher, não quer dizer que as escolhas estejam certas ou erradas, Sim, mas as mulheres podem escolher. Né? Parece uma coisa simples, mas... Sim. Como nós, homens, de uma forma ou de outra sempre podemos escolher, no geral, porque também há condicionalismos de um país como o nosso. Eu, por exemplo, cresci nos anos 80, no bairro como Palanca, e tu, na verdade, não tinhas muitas escolhas, né? Eu fui assaltado várias vezes, houve alturas que eu tinha que andar armado, tive que andar armado. E isto, depois eu descobri que, por exemplo, grupos como HDA, aqueles grupos que aconteciam, foram formados por pessoas que estavam insatisfeitas com a sua própria segurança. A dada altura, eu tive um aluno que ficou muito bom amigo, não vou citar aqui o nome, ficamos muito amigos, mas depois eu percebi que ele fazia parte de uma gangue em Luanda, e ele disse-me, eu estava cansado, eu estava cansado, e eu juntei-me. Quer dizer, então também não éramos tão livres assim, mas a própria construção da sociedade deu-nos liberdades quase naturais, né? Nós pensamos em liberdades naturais e que as mulheres não tinham. Eu lembro-me, por exemplo, que nos anos 80 há famílias que escolhiam quem é que ia para a escola, porque não havia condições para meter todos os filhos, e as mulheres eram relegadas, eram para o segundo. Não, e os rapazes tinham que estudar, não sei o quê, mas era complicado e estranho, era uma escolha muito estranha, porque os rapazes tinham que ir para a tropa. Não era melhor meter as mulheres todas na escola, né? E até tinha a mesma cena também dos pais, quando tem muitas mulheres que querem ter um filho, querem ter um rapaz, a cena do rapaz era muito importante, mostrava aí qualquer poder ou qualquer coisa. Sim, isso também tem a ver com coisas, cenas culturais. É um problema. Os Estados Unidos é das sociedades mais hipócritas que existe. É um problema. Eu acho que o Ocidente já percebeu que, apesar do comércio triangular, da escravatura, ter produzido o que eles são, porque foi o sangue africano que construiu o Ocidente, essa mão de obra forçada, apesar disso, eles compraram também um grande problema, né? Porque as pessoas não vão ficar caladas durante muito tempo. E nós temos um instrumento que é a internet, que realmente junta as pessoas e junta ideias, né? E então uma coisa que acontece em Tulsa, uma coisa que acontece em Houston, uma coisa que acontece em Harlem, vai ter repercussão em Luanda, em Gaborone, no Níger, enfim, né? E então há realmente um problema quando tu cortas liberdades, quando tu finges democracia, quando tu incubas, digamos assim, a vontade das pessoas. E o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, esse barril de pólvora não anda aí há pouco tempo. Nós estamos a falar de Black Lives Matter agora, mas eu lembro-me que em 92 foi a primeira coisa que eu vi horrível dos Estados Unidos. Em 92 estava um camionista que foi parado pela polícia, o Rodney King. O Rodney King foi espancado. O que aconteceu é que tinha um jovem branco que era videografista, né? Filmou aquilo e aquilo foi para as cadeias, né? Porque se aquilo não fosse... E depois o que aconteceu é que os polícias foram ilibados. E então aquilo aconteceu em Los Angeles pegou fogo. Desde 92, man, isso foi em 92, e depois nós sabíamos de coisas que aconteceram em 70, em 60, em 50, né? E até agora acontecem coisas dessas. Portanto, o mundo está a se encaminhar, há uma revolução a acontecer, em que os atores dessa revolução são chamadas minorias. São chamadas minorias porque não se pode manter o mundo assim como é durante muito tempo, com pessoas a usarem do poder e da oportunidade para subjugarem outras pessoas. E essa é a questão, por exemplo, do machismo. O que faz os homens fazerem o que fazem no mundo todo é poder e oportunidade. Quando tu tens poder, o poder que tu achas que é natural, que é teu, eu sou homem, e depois tens oportunidade, tu fazes
porcaria. Fazes porcaria. E então todos esses movimentos são interessantes e importantes. Mas também tem uma questão que é o aproveitamento político que se fazem desses movimentos, destas, e que eu não sei bem, às vezes não sei bem para onde, quem realmente se beneficia dessas coisas, né? Porque eu conheço, eu sei, eu li de mãos por detrás de certos movimentos que parecem ser revolucionários e progressistas, de pessoas que, por exemplo, patrocinaram golpes de Estados em África. Portanto, né, há essa dualidade de situações. Se vocês repararem, eu não sou muito de levantar braço para qualquer coisa, de estar em tudo. Eu tenho muito cuidado em me envolver em certas coisas. A coisa que eu me envolvo de corpo e alma é o hip hop, é a música, fazer música, é servir de trampolim para a exposição de artistas que eu acho fantásticos, e isto eu vou continuar a fazer, porque de alguma forma algumas manipulações. Eu cresci num bairro periférico que a dada altura já foi considerado mais perigoso, que é o Palanque. Felizmente já não é, e mudou muito também, mas eu sentia que a atuação da polícia nos bairros era muito diferente da atuação da polícia no Maculuço ou no Alvalade. Eu estudei no Angola aqui longe e tinha colegas do Alvalade, e nós visitávamos as casas um dos outros. E eu fiquei durante muito tempo no Maculuço, porque quando fui para o Iné era muito distante de ir para a escola, enfim, do Palanca, e eu fiquei em casa da minha tia, e eu sabia que a polícia agia de forma diferente. Mas o engraçado... Mas não era de acordo com o que disseste que era um dos bairros mais perigosos? Não, eu estou a falar da periferia, mas pronto, ali é que está. Mas isso não acontecia só no Palanca. Okay. Palanca era os bairros mais perigosos, e não era porque a polícia não estava lá, não estava lá, eram os bandidos. E sim, e o engraçado disso é que a maior parte dos agentes da polícia, desde sempre, vieram dos bairros periféricos. Tu não tens muitos jovens. Agora já, não tinhas muitos rapazes do Alvalade a serem polícia. Quem podia ia estudar fora. E depois voltava, não queria ser polícia. Mas então, é um auto-ódio que se reflete no comportamento da polícia. E depois tem o deixa-andar por parte da instituição como um todo, que durante muito tempo não fez nada. Né? Não responsabiliza. Exato. Isto é uma verdade. A polícia durante muito tempo agiu de forma diferente nas periferias e na cidade. Há mesmo uma coisa. Eu acho que é um auto-ódio. Eu não posso, por exemplo, crescer numa rua e depois ser polícia para tratar mal a pessoa com quem eu cresci. Né? Essa visão, essa noção de tu fazeres parte de um lugar, e fazer parte de um lugar significa fazer parte da família, da vida das pessoas, né? Desapareceu, né? Deixou de existir para certas pessoas. É como o gajo que cresceu com os amigos, ficou rico e trata todo mundo como um maluco porque não tem o que ele tem, né? E então é esta mentalidade que eu vejo, e ainda vejo agora na atuação de muitos agentes da polícia, não são todos, mas muitos agentes da polícia. Eu, provavelmente por ser conhecido, enfim, e pela empatia que a minha persona pública goza, e eu tenho consciência disso, nunca fui destratado de forma desumana pela polícia. Pelo contrário, tratam sempre muito bem, sempre tive contacto com a polícia de forma muito, muito respeitosa, sempre há um incidente que aconteceu há muito tempo, mas foi culpa minha. Mas das outras vezes, mesmo quando faltava alguma coisa, algum documento, não sei o que era, mas as outras pessoas não têm. Mas não chegaste a responder. Não, é um registro, pelo menos é o único que eu ouvi do Samurai enquanto MC. E logo. Samurai no MC, esquece. Samurai no MC. Só faz mesmo aqueles sons. Ele tentava cantar, mas como mas ele dissolve. Sim, é assim. Qual era a dica? Eu até agora não percebi, o Samurai não foi o único, o MCK aí também, o Iconoclasta, e são meus amigos, está a ver? Eu não percebi, naquela altura do Samurai não percebi, porque eu não percebi o que estava a acontecer. Parece que isso tinha a ver com o Denexel. Tem a ver com o Denexel. Não, pronto, fez luz. O que aconteceu é que o Big Show Cidade era o programa pop.
eu fazia um programa com Big Nero. Há pessoas que ficavam irritadas porque eu era amigo do Big Nero. A sério, isto é uma coisa doentia, mas há pessoas que ficam irritadas porque queriam para eles, né? Tipo, o Clever é nosso, né? Tem que ser nosso, enfim. Não pode estar misturado. Não pode estar misturado, não sei o quê. E então, houve uma altura que depois começaram a surgir outros programas, o Nike Raps e não sei o quê. E aqueles programas eram, na essência, a antítese do Big Sociedade. Então as pessoas sentiam-se à vontade para chegar lá e falar mal de mim, falar mal do Big Nelo, falar mal do Big Sociedade. Mas nós éramos o programa mais popular. E é questão, essa questão que o rap tem, que o hip hop tem, de acompanha um artista, quando o artista se torna gigante, mas ele Por que achas que isso acontece? Eu também me questiono muito sobre essa questão. Há uma questão de nós de queremos as nossas coisas, o artista é nosso, essa identificação rápida, imediata que nós temos com certos artistas, e quando nós achamos que eles já não estão a fazer aquilo que nós queremos, eles traíram-nos, né? É uma coisa, depende do crescimento da pessoa. Então o Samurai, mas depois aquilo passou na rádio. E aconteceu que havia uma multidão de pessoas do Palanca e da Terra Nova que estavam a descer para bater o Samurai na LAC. Naquele tempo isso era sério, levava. Não, eu era o Cool Clever, era a nossa coisa, eu brada do Palanca. Eu comecei as pessoas no Palanca, aquilo era tão menos bom de se viver, que as pessoas mentiam que viviam no bairro Popular ou na Vila Alice. Eu estava na rádio e dizia que era do Palanca. Né? Dizia que saí de rádio, atrasei porque apanhei táxi, não sei o quê. E as pessoas começaram a se identificar com aquilo, disseram, pô, ele tem coragem de falar que é do Palanca, é o nosso. Eu era uma comodidade, tá vendo? Uma commodity do bairro, tá vendo? E as pessoas, não vais tocar no Clever. Até agora coisas dessas acontecem, não vais tocar no Clever. Então eu tive que arranjar uma forma de avisar o Samurai, de ligar, de ir, e aquilo era, tinhas que ir numa casa que tem telefone fixo e tentar ligar e não sei o quê, ou ligar para alguém para avisar o Samurai. E acho que isso aconteceu, e eles conseguiram sair da LAC a tempo, e depois houve pessoas que disseram, não precisam ir lá, não sei o quê, também vão manchar no nome do Clever, não façam isso, não sei o quê. E depois não aconteceu nada. E o engraçado é que um dos artistas que esteve lá a falar, que era o Denexel, depois de muito tempo, ele veio da Rússia com um disco dele, um grande disco, dentro e fora do meu quarto, e veio para o Big Sociedade para me entregar o disco para coisa. O Latão, naquela altura, dá-me um toque e diz, olha, aquele brau Denexel vai lá, vai te entregar o disco. Ele disse que é para falar contigo, mas por que ele não é o brada que te bifou, não sei o que. Eu disse, mas eu não sei que ele está cá já. Não, ele está cá, ele vai lá. Eu, se fosse a ti, não. Eu recebi, ouvi o disco, gostei do disco e passei. Depois lhe convidei para fazer. Mas aquela cena do Samurai parecia que ele estava a responder a algo que tu. Não, eu nunca fiz nada disso. Não. Samurai era um amigo, né? Eu nem percebi, até agora não percebi por que coisa. E depois nós fizemos coisas juntos, né? Eu era da Mad Tapes, os primeiros artistas da Mad Tape. Isso depois aquilo, depois aquilo, desculpa, né? Pronto, né? Era uma cena, mesma coisa a música do Luati, não sei o quê, o Luati é dos melhores MCs que nós temos, é um brother que eu admiro, né, como artista, e eu sei que depois quando saiu Cultivar, ele ouviu e depois houve uma oportunidade, ele disse, Prada, gostei muito do disco, isto para mim basta, eu acho que eu não estou para comprar brigas, não ficar, não, quer dizer, faz parte da história, né? Atualmente é óbvio que não. Sim. Da história também ficaste um tempo também com o Raftag e tal. Ouvimos a tua voz também. Não fiquei com o Raftag. Eu não tinha lados, né? Como tal. Eu era amigo das pessoas, né? O Raftag convidou-me para coisa. Porque houve uma altura que o Lato disse alguma coisa que eu era underground por força das circunstâncias. Né? Um e-mail que ele mandou para alguém. Só que aquilo rolou. Que eu era underground por força das circunstâncias. Eu era underground não por convicção, mas por força das circunstâncias, né? Provavelmente estava a dizer porque vivia no bairro, ou porque sei lá, qualquer coisa, porque não tinha possibilidade de ir mais além. Mas o Luati não me conhecia como tal, né? Eu conheci o Luati quando parecia o Snoop, quando era o White Shadow Killer, mas nós não conversávamos tanto para ele saber exatamente de onde vinha a minha música, né? De que lugar vinha a minha música. E então, eu disse, esse brother não pode falar isso, esse brother não me conhece. Foi nessa altura que o Raftag apercebeu-se daquilo, então aproveitou, disse, participa nessa música, faz já o coro da música, não sei o quê.
Eu sempre acreditei que isso não havia de morrer. Eu disse uma vez numa entrevista na rádio, eu disse que o hip hop não vai, ao rap não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ao reggae. Porque quando nós começamos a fazer rap havia uma cultura de reggae muito grande, bandas. Mas eu sabia que com o rap não ia acontecer isso, não havia de acontecer isso. E uma coisa que é muito engraçada, que é muito interessante no rap, são as vozes diferentes. No reggae não tinha isso. Tu tens vozes antagônicas dentro do rap. E isso parece que não ajuda a crescer. Se a árvore não sobe por aqui, vai subir por aqui, né? E depois as pessoas crescem, crescem com a coisa, e depois os discursos mudam. Então o rap é um organismo vivo, o hip hop é um organismo vivo, e isso ajudou a coisa a chegar até aqui. E eu sinto-me muito orgulhoso, né? Estar aqui ainda, a fazer música, a contribuir com coisas acontecerem como essas, como o Fly, como tudo que tem acontecido, porque nós somos agora powerhouses, estás a ver? Temos marcas a tentarem estar connosco, porque então é o sonho, na verdade, é o sonho, né? De conseguir fazer da música não só um ganha-pão, mas um veículo para outras coisas, tá vendo? Para conseguirmos outras coisas. Tá, obrigado, mais velho. Muito obrigado. Muito assim, caro telespectador, vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos no nosso outro lado com o mestre de cerimônias, que é para a malta espera que hoje o material seja extremamente duro. Atenção, voltamos já.